E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de história, então, dando continuidade ao material do PET 3. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre Revolução Russa, um movimento de caráter social e político que acontece na Rússia no meio da Primeira Guerra Mundial, que obriga a Rússia a sair da guerra e que torna, então, a Rússia o primeiro país socialista no mundo. Hoje em dia a Rússia nem é mais socialista, mas essa mudança ocorrida em 1917 vai gerar consequências ao longo das próximas décadas aí de história para a gente. Em contrapartida, os Estados Unidos, que se tornaram o exemplo do capitalismo, vão passar por uma crise muito forte ainda antes da Segunda Guerra Mundial, que é a crise de 1929. Como eu disse para vocês durante a matéria da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre foram privilegiados nas questões das guerras mundiais, porque a guerra nunca acontece em território norte-americano. A gente vai ver lá na Segunda Guerra Mundial que eles atacam Pearl Harbor, que fazia parte do território americano, mas o continente mesmo, a parte continental, a parte que tem as indústrias, nunca é atacada durante a guerra. E os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, eles saem muito beneficiados. As indústrias da Europa destruídas permitiram que o mercado norte-americano fosse o grande vendedor mundial a partir desse momento. E por conta disso, várias empresas americanas tiveram que crescer. E como é que essas indústrias podiam crescer se não havia tanto dinheiro disponível assim? Foi aí que surgiu, ou pelo menos ampliou-se, o mercado de ações. Não sei se alguém já tentou explicar isso para vocês, ou se vocês já viram a explicação em algum lugar, como funciona o mercado de ações. Mas, imaginem que eu tenho uma empresa e que o valor da minha empresa é de R$ 1 milhão. Eu quero ampliar a empresa, só que eu não tenho como conseguir empréstimo e não tenho dinheiro para ampliar isso sozinho. Eu preciso de aproximadamente mais R$ 500 mil. Como é que eu faço então para adquirir esse R$ 500 mil? Eu pego minha indústria e divido ela. Pego metade para mim e a outra metade eu transformo ela em ações, divididas de forma igualitária. Por exemplo, um exemplo bem bobinho para vocês entenderem: 1 milhão de. 1 milhão não, 10 partes iguais ali dentro desse meio 1 milhão. Ou seja, cada ação minha custa R$ 50 mil. A pessoa que compra uma ação, ela passa a ser, então, dona de parte da indústria. E, portanto, ela passa ali a ter uma responsabilidade sobre o que essa indústria está fazendo com o dinheiro. Se eu pego o dinheiro dessa venda, dessas 10 ações, invisto na ampliação da indústria e a indústria melhora, ótimo, eu consegui ali obter lucro. Dessa forma, a minha indústria que antes custava, eu tinha um valor de 1 milhão, ela passa a custar, sei lá, 2 milhões. Isso quer dizer que o valor das ações dobraram de 50 mil para R$ 100 mil. Eu ainda continuo dono dos 50% da indústria, mais a parte que ampliou, enquanto as pessoas continuam donas ali das suas ações. Agora, se eu fizesse um investimento nessa minha indústria de 1 milhão e de vez a produção dá lucro, ela me dá prejuízo, as ações desvalorizam. E as pessoas tentam, então, vender essas ações para tentar recuperar o seu dinheiro ou esperam para ver se é só alguma coisa de momento ali, se isso vai valorizar ou não. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior estatal que existe é a Petrobras. E há um certo tempo atrás ela fez o que ela chama de ações populares. Ações que eram vendidas a um preço de 120, R$ 150. A princípio, isso foi muito bom, ajudou a indústria a ampliar, e essas ações chegaram até a triplicar o valor, chegaram a custar 360 reais cada ação.
Porém, com os escândalos que a Petrobras passou, as ações desvalorizaram. E aí, por conta disso, essas ações hoje devem estar valendo praticamente o mesmo valor. Bom, por que eu estou explicando tudo isso? Porque nos Estados Unidos, então, as indústrias fizeram uso, então, das ações para ampliar as próprias indústrias. E o principal mercado consumidor dos produtos americanos era o mercado europeu, que estava utilizando de uma série de empréstimos junto aos Estados Unidos para reconstruir a própria indústria. E isso foi gradualmente afetando as vendas dos americanos para a Europa. Vamos supor que em 1919, logo no fim da guerra, os Estados Unidos conseguiam vender 2 milhões de camisetas para a Europa. Passado ali 4 anos, ou seja, 1923, a venda de camisas aumentou para 110 milhões. Só que 2 anos depois, em 1925, caiu para 90 milhões. E em 1927, caiu para 40 milhões. E em 1928, para 20 milhões. Ou seja, o que a gente enxerga aqui aumentou até um certo limite e depois foi caindo essas vendas. Isso porque a indústria europeia se recuperou e ela pôde produzir, então, as camisas que antes comprava dos americanos. Bom, só que os Estados Unidos, para valorizar essas ações, para não acontecer uma desvalorização em massa dessas ações, continuou produzindo no mesmo ritmo quanto estava vendendo bem para a Europa, até ampliando a produção. Então, se numa fábrica de camisetas, como estou citando aqui, no final da Primeira Guerra Mundial ela produzia ali seus 2 milhões de camisetas, ela foi aumentando isso para 3, 4, 5 e cada vez foi vendendo menos. E foi estocando essas camisetas, porque a produção não podia parar. Porque se parasse, seria uma representação para o mercado que aquela indústria não estava vendendo. Então era melhor estocar o produto do que parar a produção. Nisso, para comprar as ações, muitas pessoas realizaram o que a gente chama de hipoteca. Para quem joga banco imobiliário, já jogou alguma vez banco imobiliário, sabe que hipoteca é uma coisa que tem lá no banco, que é você vender uma propriedade que você tem ao banco por um valor menor do que ela vale, e a qualquer momento você pode resgatar essa propriedade desde que você tenha o dinheiro. Várias pessoas hipotecaram suas casas para fazer isso. Só que as pessoas foram na má fé. A hipoteca pode ser feita em apenas um único banco, e dando algo em torno de 40% do valor da casa. Só que algumas pessoas de má fé, né, e por falta de fiscalização do governo americano, o que faziam? Hipotecavam a mesma casa em diferentes bancos. Então, por exemplo, como se eu tivesse uma casa de 300 mil reais, fosse no banco e recebesse 40% desses 300 mil reais, ou seja, 120 mil reais. Só que eu vou em outro banco e realizo uma nova hipoteca, mais 120 mil reais. Vou num terceiro banco, mais 120 mil reais. A soma disso já deu 360 reais, ou seja, é mais do que o valor da casa. Ou seja, quando os bancos vierem cobrar, e aí? E o excedente? E os 60 mil a mais? Mas enquanto a indústria estava indo bem, enquanto tudo estava vendendo, ótimo, tudo estava sendo extremamente bem valorizado, estava tudo dando certo. O problema foi quando as fábricas pararam de vender tanto assim. E se tinham que manter a produção, eles tinham que cortar o gasto de alguma forma. E o corte de gastos veio dispensando funcionários. Muitos desses funcionários que usaram dinheiro das hipotecas para comprar ações das indústrias. Quando a situação apertou para esses funcionários, eles começaram a querer vender as ações das indústrias. E a gente sabe, quando da lei de oferta e procura.
Quanto mais coisas tem no mercado, mais barato é o preço dessa coisa. E no mercado de ações funciona da mesma forma. É como se eu chegasse precisando de muito dinheiro lá no mercado de ações com uma ação que valia 50 mil. Então eu chego lá falando assim, eu estou vendendo minha ação por 50 mil de determinada empresa. Só que chega uma outra pessoa desesperada também por dinheiro e fala assim, não, ele está oferecendo 50, eu vendo a minha por 40. Aí chega um outro mais desesperado ainda, eu vendo por 30. Aí chega uma pessoa que está com o pires na mão, eu vendo por 10 mil. Ou seja, o preço da ação vai desvalorizando. E foi isso que aconteceu, então, em outubro de 1929, nos Estados Unidos. É, os as pessoas que tinham ação, os acionistas, foram em massa à Bolsa de Valores de Nova York. Uma ação que custava $1.000 no começo do dia, terminou o pregão valendo apenas $20. Ou seja, ela teve uma desvalorização monstruosa. É o que a gente chama de quebra da Bolsa de Valores. A quebra da Bolsa de Valores, então, ela vai ter como causas a superprodução, ou seja, a produção em massa de produtos e a não venda desses produtos devido à recuperação do mercado europeu. E pelo investimento irresponsável de várias pessoas no mercado de ações. Essa crise de 1929, essa quebra da Bolsa de 29, vai afetar as indústrias, mas também vai afetar o campo. Até porque não vai ter dinheiro mais para os bancos concederem créditos e subsídios para o camponês produzir. E vai afetar também o setor bancário, porque uma vez que a pessoa investiu em ações, foi lá, tentou vender a ação para recuperar o dinheiro, para tentar pagar a hipoteca da casa e não conseguiu, não tem jeito de pagar o banco. E aí os bancos foram atrás para pegar as casas e descobriram a fraude, que a pessoa tinha hipotecado a casa em 3 lugares diferentes. Ou seja, os bancos também começaram a quebrar. Muitas pessoas, nesse outubro de 1929, se suicidaram nos Estados Unidos, pulando dos prédios, assim, a revirista estava andando para a rua, um corpo caiu do seu lado. Ou também tinham cartazes em carros de luxo, assim, falando assim, vende-se esse carro por um preço irrisório lá, vamos supor que o carro valesse $1.500, a pessoa estava vendendo a $30, porque o dono do carro perdeu tudo no mercado de ações. E eram anúncios verídicos, que saíam em jornais e tudo mais, porque as pessoas se desesperaram para obter dinheiro nesse momento. O dinheiro era praticamente virtual nesse momento. Aqui no Brasil, na época do início da pandemia, aconteceu um fenômeno parecido. Mas hoje em dia, as bolsas de valores têm um dispositivo que é o blackout. No meio do pregão, se as ações estão desvalorizando demais, eles simplesmente vão lá e desligam o sistema para impedir que as pessoas vendam as ações ou que comprem ações. No caso, todo mundo estava querendo vender, estava querendo fazer dinheiro naquele momento. Então, desliga-se as máquinas, dá um respiro e volta depois. Então, durante a pandemia, as primeiras semanas da pandemia, teve muito isso, esses blackouts. Hoje em dia, até porque a economia está tentando voltar, mesmo não seguindo as normas para manter o isolamento bonitinho, a economia está tentando se recuperar aos poucos. Bom, essa crise teve efeito em vários lugares. Nos Estados Unidos gerou uma onda de desemprego e falta de produtos nos mercados que foi enorme, porque uma vez que os produtos são encalhados nas indústrias, o comércio também não consegue vender esses produtos mais. Se for vender, vai vender por um preço muito ruim. Então as indústrias preferem segurar esses produtos do que vender eles muito baratos, já que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Na Europa, que estava se reconstruindo economicamente, as fábricas vão parar de ter investimento. Vai gerar uma série de crises operárias, greves, e que vai dar, então, margem para o surgimento dos movimentos totalitários, que a gente vai estudar mais adiante. No Brasil, foi um pega para capar.
porque o Brasil vivia de um pó preto sem importância nutritiva, que é um supérfluo na alimentação de qualquer pessoa, que é o café. Uma família em crise, passando fome lá nos Estados Unidos, qual que é a primeira coisa que ela corta? O café. E aí, a economia brasileira, que já não estava lá mais naquelas maravilhas com a venda do café, já que já havia concorrência de outros países na produção do produto, aí que vão ficar sem ver dinheiro mesmo. Só as pessoas que foram inteligentes e que começaram a investir em outros negócios é que não sofreram tanto assim com o baque da perda do café. Mas a economia do café vai passar por um período tão turbulento que até os oligarcas lá, os grandes cafeicultores presentes no governo, vão fraquejar. E é a partir daí que o Brasil também vai passar por uma mudança política, já que essa oligarquia não conseguiu se sustentar mais no poder. Bom, tá. E como os Estados Unidos, então, reverteram a história a ponto de se tornar ainda, de novo, a maior potência econômica do mundo? Bom, em 1929, ainda, o presidente americano Delano Roosevelt consegue montar um plano de econômico chamado New Deal, na tradução, Novo Acordo. Isso porque o Estado americano é o único que tinha dinheiro, é o único. Todas as pessoas, todas essas situações que eu citei aqui, existe uma coisa que é imposto. Ninguém, nessas trocas comerciais, ninguém parou de pagar imposto para os Estados Unidos. E os Estados Unidos foram acumulando isso. O que o Delano Roosevelt fez? Abriu os cofres do governo americano, concedendo novas linhas de empréstimos, trabalhando com vários setores de obras públicas, o que aumentou os empregos nos Estados Unidos, e uma política de fiscalização de salários e preços. Porque assim que o trabalhador começou a trabalhar nas obras públicas, ele começou a receber dinheiro. Esse dinheiro foi usado para pagar as contas, mas também foi usado para voltar o consumo. Um consumo inteligente, um consumo não abusivo. E aí as indústrias voltaram a se desfazer daqueles estoques que estavam armazenados. E aí, com o fim dos estoques, as indústrias puderam voltar a produzir. E se volta a produzir, volta a precisar de operário. Então, vê que uma coisa foi puxando a outra. O governo americano empresta dinheiro, faz obras públicas para ter volta do trabalho, com a volta do trabalho tem o consumo, com a volta do consumo volta a produção, se volta a produção, volta o trabalho. Em questão de anos, 3 anos, os Estados Unidos já estavam recuperados dessa crise econômica. No mundo, a crise se arrastou por um tempo bem maior. E é uma crise que foi sentida no mundo inteiro. Certinho, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam responder as atividades a partir dessas coisas, mas se surgir uma nova dúvida, é só me mandar pelo WhatsApp perguntando sobre qualquer coisa. Certinho, gente? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Vou me despedindo por aqui. Até o vídeo